Meu nome é Sofia. Tenho 32 anos, as mãos rachadas de lavar prato, e acabei de receber uma ligação que mudou tudo. Não era assim que imaginava ouvir meu futuro. Era uma terça-feira cinzenta em São Paulo, aquele tipo de dia em que o céu fica baixo e parece estar cobrindo você com um pano molhado. Eu estava no vestiário do restaurante, trocando meu uniforme branco por uma blusa desbotada, quando o telefone tocou. Não era meu, era o da gerente. Ela me chamou, com aquele rosto que as pessoas fazem quando não sabem se trazem boas ou más notícias. Sofia, é seu advogado. Advogado? Eu não tinha advogado. Nunca precisei. Nunca tive nada que valesse ser defendido legalmente. A voz do outro lado era calma, metódica. Disse meu nome completo, Sofia Mariana dos Santos, e perguntou se eu tinha conhecimento do testamento de Dona Beatriz Fernandes. Meu coração fez aquele barulho estranho que faz quando você cai de um degrau sem avisar. Dona Beatriz, a proprietária do restaurante onde trabalhei durante os últimos 8 anos. Morreu. Não sabia que estava doente. Beatriz tinha 73 anos, aquele tipo de energia que não envelhece, que entra em uma cozinha e torna tudo mais quente. Ela frequentava o restaurante 4 vezes por semana. Eu a via mais do que via minha própria mãe. E ninguém me avisou. Ninguém. Fiquei sabendo por um advogado. O que ele disse depois é onde a história se quebra. A senhorita Sofia é a beneficiária exclusiva de uma herança avaliada em 2 milhões de reais, além da propriedade do imóvel e dos direitos sobre o restaurante Gosto de Casa. Repeti a frase 3 vezes em minha cabeça. 2 vezes não entendi. Na terceira, meus joelhos ficaram moles. Dona Beatriz me deixou milionária. Millionaire. Aquele era o tipo de palavra que eu via em novelas, em conversas de gente que passava pelo meu bairro em carros caros. Não era uma palavra que deveria estar conectada comigo. Com minha vida de uniforme amassado, de soalho de cozinha que dói nos pés, de gorjetas que eu contava em noites de insônia, imaginando como chegaria até o final do mês. Meu aviso prévio de 2 meses no restaurante terminou exatamente 7 dias depois daquele telefonema. Não pedi demissão. Eu sabia que não podia mais olhar para os outros cozinheiros, para os garçons, para a gerente, sem me sentir estranha. Como se a herança tivesse pintado uma marca invisível em mim que só eles conseguiam ver. No último dia, Tiago, que era chefe de cozinha, me abraçou nos fundos. Ele cheirava a cebola e a alho, como sempre. Você vai sair daqui com a vida diferente, ele disse. Eu não respondi. Não conseguia. Porque a verdade era mais complicada do que isso. Sair com a vida diferente não era o mesmo que sair compreendendo por quê. Porque eu nunca havia perguntado a Beatriz sobre minha vida pessoal. Ela não sabia detalhes. Ela não me conhecia como amiga. Eu era funcionária dela. E agora era milionária por decisão de um testamento que eu nem sabia que existia. O escritório do advogado era no centro de São Paulo, em um prédio de vidro que fazia você se sentir muito pequeno. Fui lá em uma segunda-feira, de ônibus, com os mesmos sapatos de work que usava no restaurante, porque ainda não tinha comprado sapatos novos. Ainda não conseguia acreditar o suficiente para investir em coisas. O advogado se chamava Dr. Marcelo. Ele tinha uns 55 anos, óculos que caíam enquanto falava, e aquela forma de estar presente que fazia você se sentir importante e frágil simultaneamente. Ele abriu um envelope de papel marrom. Dona Beatriz deixou uma carta. Para você. A letra era dela. Reconheci instantaneamente. Era a mesma letra que via todos os dias em notas nas panelas da cozinha. Açúcar acaba hoje. Pedir fornecedor. Ou Sofia, essa maionese ficou perfeita. Parabéns. Pequenas frases. Nada de extraordinário. Mas lendo aquela letra, sabendo que ela estava morta, que escrever era coisa do passado agora, tudo ficou muito real. Sofia, começava a carta. Se você está lendo isso, significa que cheguei ao meu limite. Meu corpo cansou. Mas meu coração não. Não antes de fazer uma justiça. Justiça. Aquela palavra puxou algo dentro de mim. Algo que eu guardava sem nem saber que guardava. Trabalhei na culinária durante 52 anos. Conheci milhares de pessoas. Mas você, minha querida, você foi a pessoa mais honesta que conheci em uma cozinha. Você chegava com frio, com fome às vezes, com aquele uniforme furado no bolso, e aqui meus olhos queimaram porque era verdade. O uniforme tinha um furo no bolso esquerdo que apareceu há 3 anos, e ainda assim, você servia com alegria.
Você chorava quando um prato saía errado. Você comemorava quando um cliente ficava feliz. Parei de ler. Respirei fundo. Passei minha vida inteira reunindo riqueza. Passei minha vida inteira achando que riqueza era segurança. Passei minha vida inteira deixando para depois a pessoa que eu realmente amava, minha filha, Carolina. Ela está bem, não se preocupe. Ela tem sua vida. Mas você, Sofia, você me deu algo que minha filha nunca pôde dar. Você me deu o que eu mais perdi: simplicidade. Honestidade. O valor de um dia bem vivido. A carta continuava. 2 parágrafos mais. Beatriz me pedia perdão por não ter falado isso enquanto estava viva. Dizia que tinha medo. Que tinha receio de que, se dissesse quanto me valorizava, as coisas mudassem. Que eu saísse procurando outro restaurante. Que a abandonasse. E depois, a frase que ainda ecoa em meus ouvidos: Sofia, você não é minha funcionária. Você é a filha que aprendi a amar no horário errado. Deixo para você tudo o que tenho porque você merecia ter recebido isso de mim em vida. Eu sou covarde. Mas pelo menos agora, na morte, tenho coragem. Quando terminei de ler, Dr. Marcelo já tinha uma caixa de lenço na minha frente. Eu nem tinha percebido que estava chorando. Não era alegria. Não era celebração. Era confusão. Era gratidão tocada de culpa. Era a sensação de que o chão que você pisava a vida inteira de repente tinha uma porta secreta, e ninguém pensou em avisar você que ela existia. Existem detalhes legais, claro, disse o Dr. Marcelo, trazendo a conversa de volta para o terreno prático. O restaurante tem uma dívida com o banco de aproximadamente R$300 mil. Mas isso é facilmente coberto pelo montante deixado. E há um detalhe importante. Ele folheou alguns papéis. Carolina, a filha de Dona Beatriz, contestou o testamento. Ela argumenta que você exerceu influência indevida, que você manipulou uma mulher idosa e doente. Ela quer que o testamento seja anulado. E ali, naquele escritório de vidro, com a letra da Beatriz ainda quente nas minhas mãos, a história que parecia ter terminado começou novamente. Dessa vez, com um antagonista que tinha dinheiro, advogados e uma narrativa pronta, que eu era uma oportunista. Que tinha roubado a mãe. Que aquele dinheiro nunca foi para ser meu. Confirmou a recepção do primeiro bloco? Estou pronto para criar o segundo, onde os conflitos e as provas desvendam a verdade e onde você finalmente compreende por que Beatriz fez o que fez. Perfeito! Aqui vai o segundo bloco de aproximadamente 2.000 palavras, onde as provas emergem, o conflito se intensifica e você descobre os verdadeiros motivos por trás da decisão de Beatriz. Carolina entrou no escritório de Dr. Marcelo uma semana depois. Eu estava lá, revendo documentos, quando a porta se abriu e ela apareceu como uma aparição que você não convida. Tinha 57 anos. Cabelo louro e impecável. Bolsa que deveria custar mais do que meu salário de 5 meses. Aquele tipo de mulher que cresce ouvindo que o mundo é seu e acredita. Sofia, ela disse, sem estender a mão. Finalmente nos conhecemos. Conhecer não era a palavra. Era mais como 2 cães em um parque, circulando, snifando, medindo. Você conheceu minha mãe? Perguntei. Minha mãe, corrigiu ela, com um sorriso que não alcançava os olhos. E sim, conheço. Conheço muito bem. Conheço tão bem que sei que ela tinha demência. Que estava confusa. Que qualquer pessoa próxima poderia tê-la manipulado facilmente. Dr. Marcelo interviu, profissional. Senhora Carolina, esses argumentos já foram documentados em sua contestação. Vamos! Deixa eu falar com ela, interrompeu Carolina, ainda com os olhos em mim. Sofia, você trabalhou no restaurante de minha mãe por quanto tempo mesmo? 8 anos. 8 anos. E em 8 anos, você nunca a visitou em casa? Nunca foi em um almoço de família? Você era amiga dela ou empregada dela? A pergunta era um golpe. Simples. Preciso. Pretendia estabelecer distância. Pretendia fazer parecer que eu era apenas um número no contra-cheque de Beatriz. Mas Dr. Marcelo se moveu. Sacou um arquivo de sua gaveta. Senhora Carolina, vou poupar o tempo de todos. Preparei um cronograma. Ele colocou sobre a mesa uma sequência de datas e eventos. Beatriz foi diagnosticada com câncer de pulmão há 16 meses. Fase 4. Você visitou-a em casa 3 vezes no ano passado. 3 visitas em um ano.
Sua mãe ligou para Sofia 382 vezes em um período de 1 ano, pedindo dicas de receita, pedindo que ela viesse conversar durante seus dias de folga, enviando mensagens de áudio gravadas no seu carro. Carolina empalideceu. Só um pouco. O suficiente. E a mais, continuou o Dr. Marcelo. Beatriz fez uma avaliação neuropsicológica há 8 meses, por insistência minha. O laudo está aqui. Ela estava totalmente lúcida, sem sinais de demência, Alzheimer ou qualquer comprometimento cognitivo. Sua saúde mental foi certificada por neurologista. Ele colocou o laudo na mesa. Era um documento oficial, carimbo da Secretaria de Saúde, assinado. Além disso, prosseguiu, existem registros de movimentação financeira de Beatriz que demonstram que ela estava plenamente consciente de suas ações e de suas propriedades. Fez uma série de transações legítimas, atualizou seu testamento com clareza e propósito, e deixou uma carta manuscrita que você já leu, Sofia, que expressa seus desejos de forma inequívoca. Carolina estava vermelha agora. Aquele tipo de vermelho que sai de uma ferida que alguém tocou sem avisar. Minha mãe tinha um relacionamento codependente com essa mulher, ela sibilou. Ela a amava mais do que amava a mim. E isso é doença. Isso é manipulação. Manipulação, repetiu o Dr. Marcelo calmamente, é quando você o faz para ganho próprio. Beatriz não ganhou nada. Morreu 2 meses depois de fazer o testamento. E deixou para Sofia o que tinha ganho na vida porque acreditava que isso era justo. Mas Carolina não estava ouvindo. Ela estava me olhando de uma forma que congelava. Você tirou minha mãe de mim, ela disse. E aquilo era verdade. De uma forma torta, de uma forma injusta, era verdade. Eu tinha algo que Carolina deveria ter: o tempo final de Beatriz. Sua atenção. Seu amor. E agora, seu dinheiro. Mas aquilo não era porque eu tinha tirado. Era porque Carolina tinha dado. Depois que Carolina saiu, arrastando aquele sapato de salto alto como se arrancasse a terra de São Paulo a cada passo, Dr. Marcelo pediu para eu ficar um pouco mais. Vou ser franco com você, Sofia. Essa contestação vai para a justiça. Carolina tem advogados. Ela tem recursos. E ela tem uma narrativa que muitas pessoas acreditam, que uma funcionária pobre explorou uma mulher rica e velha. Meu estômago desabou. Quanto tempo até resolver? Pode ser 1 ano. Pode ser 2. Nesse tempo, você pode ter acesso aos fundos? Formalmente, não. Você não pode gastar esse dinheiro enquanto a ação estiver em curso. Mas você está sob proteção legal. E temos provas muito sólidas. Provas. Sim, as provas eram importantes. Mas não era a defesa legal que ocupava meu peito. Era outra coisa. Era uma pergunta que começava a arder. Por que Beatriz fez isso? Não a resposta que já sabia. Não a carta. Aquilo era lindo, mas era um fechamento. Aquilo era Beatriz pedindo perdão por não ter falado enquanto estava viva. Mas havia algo mais. Algo que ela não tinha escrito. Algo que eu sentia que estava faltando. Voltei ao apartamento de Beatriz 3 dias depois. Dr. Marcelo havia coordenado com uma imobiliária para que eu tivesse acesso. O lugar estava desocupado, silencioso, daquele jeito que casas ficam quando os donos morrem. Ela morava em Higienópolis. Um apartamento de 3 quartos com pé direito alto, janelas que davam para a avenida. O tipo de lugar que você vê em revista de decoração. Tudo muito branco. Muito limpo. Muito solitário. Entrei no quarto de Beatriz. A cama ainda tinha a marca do corpo dela. Um livro aberto na mesinha, A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Uma xícara de chá com mofo no fundo. Fui para a cozinha. E ali, entre utensílios caros e eletrodomésticos de inox, encontrei o que estava procurando. Um caderno. Encapado em couro. Na primeira página, a letra de Beatriz. Diário. Verdades que não consegui dizer. Senti como se estivesse fazendo algo que não deveria. Mas li. As primeiras páginas falavam sobre o restaurante. Sobre como o negócio tinha começado com Beatriz e seu falecido marido, há 50 anos. Sobre como, após sua morte, Beatriz havia carregado tudo sozinha. Sobre como o restaurante virou sua vida inteira porque sua vida inteira foi só trabalho. Criei Carolina para ser perfeita, escrevia Beatriz com caligrafia que tremia em algumas palavras. Perfeita nas notas.
Perfeita na faculdade. Perfeita no casamento. Perfeita na forma como não me devolvia nem um terço da atenção que eu lhe dava. Criei uma rainha. E rainhas não sabem o que fazer com mães. Mais abaixo, uma data, 15 de março, um ano atrás. Sofia chegou hoje com a mãe em uma consulta. Ela trouxe sua mãe para conhecer o restaurante porque era o Dia das Mães. Vi Sofia abraçando aquela mulher, rindo, servindo especial, conversando de verdade. E pensei, Beatriz, você nunca fez isso com Carolina. Você trabalhou. Você conquistou. Você provou. Mas nunca simplesmente esteve. Sofia, aos 32 anos, compreendeu algo que eu levei 73 para aprender. Minha garganta fechou. Continuei lendo. Descobri que Beatriz sabia tudo. Sabia que meu pai tinha morrido quando eu tinha 16 anos. Como descobriu? De outra funcionária. De conversas. De Sofia sendo humana e deixando cair pedaços de sua história nas rachaduras do trabalho. Beatriz sabia que minha mãe tinha hipertensão e que eu enviava dinheiro todo mês. Sabia que eu morava em um quarto compartilhado em São Caetano do Sul. Sabia que eu tinha 3 trabalhos antes de conseguir o emprego no restaurante. E sabia que eu amava trabalhar ali. Que eu chegava cedo. Que saía tarde. Que pedia para ficar quando havia algo importante acontecendo na cozinha, mesmo que não tivesse sido escalada para aquele turno. Sofia não vem ao restaurante porque ganha bem, escreveu Beatriz em setembro do ano anterior, quando a doença já estava avançada. Sofia vem porque ama. E amor é raro em uma cozinha profissional. Amor é coisa de mãe e filha. Ou de alguém que aprendeu a ver assim. Havia um trecho, porém, que me cortou. Recebi o resultado do tomógrafo hoje. 2 meses, talvez 3. Não quero morrer sem fazer uma justiça. Não é sobre dinheiro. Sofia não precisa de meu dinheiro. Ela precisa saber que alguém viu ela. Realmente viu. Uma mãe viu sua filha e achou que merecia ser honrada. Não através de um aumento. Não através de um bônus. Mas através de um ato que durar além de minha morte. Algo que diga, para sempre, que Sofia importava. Que sua presença importava. Que seu sacrifício importava. Fechei o caderno. Senti como se Beatriz estivesse na cozinha comigo. Aquele cheiro que ela carregava, uma mistura de perfume Lancôme, alho e gengibre, pairava ainda no ar. Ela não tinha me deixado milionária porque eu a tivesse manipulado. Ela me deixará porque havia visto em minha filha que não teve coragem de ser para Carolina. E quis reparar isso. Não consigo, não comigo. Mas contigo, Sofia. Contigo eu consigo ser a mãe que deveria ter sido. Liguei para Dr. Marcelo naquela noite. Eu quero lutar por isso, disse. Quero que você apresente tudo. O caderno. Os registros de ligações. Tudo. Porque Carolina precisa entender que sua mãe não foi fraca ou louca. Beatriz foi clara. Beatriz escolheu. Sofia, respondeu Dr. Marcelo com aquele tom de advogado que já conhecia bem, você vai aparecer na corte. Carolina vai atacar. Vai chamar você de caçadora de fortuna. Vai ser feio. Então vai ser feio, respondi. Mas vai ser verdade. O advogado ficou em silêncio por um momento. Você realmente amava minha cliente, não é? Sim, disse. Amor não é complicado. Amor é simples. Amor é aparecer. É estar ali. É servir alguém e acreditar que aquilo importa. Beatriz me ensinou que importa. No telefone, pude quase ouvir Dr. Marcelo sorrir. Temos uma chance, disse ele. Uma chance real. Confirmou a recepção do segundo bloco? O terceiro e último bloco traz o confronto final com Carolina, as revelações que selam a justiça, a transformação de Sofia e um epílogo que mostra a vida reordenada, com um convite final para compartilhar histórias de pessoas que também foram vistas e honradas quando ninguém esperava. Perfeito! Aqui vai o terceiro e final bloco de aproximadamente 2.000 palavras, o clímax, a resolução e o epílogo que fecha o círculo. A sala de audiência do fórum era de madeira clara e luz fluorescente. Aquele tipo de lugar onde as coisas importantes e pequenas acontecem ao mesmo tempo. Eu estava de pé, com o vestido azul que havia comprado especialmente para aquele dia, sentindo meu coração bater tão alto que tinha certeza de que o juiz conseguia ouvir. Carolina estava do outro lado. Cabelo perfeito. Maquiagem perfeita.
Aquele tipo de raiva que fica bonita porque foi practicalizada durante meses. O juiz era um homem de 62 anos, com aquele rosto que viu muitas histórias humanas. Começou lendo o processo. Os argumentos de Carolina foram apresentados primeiro. Seu advogado, um homem de terno cinza e fala morna, descreveu uma narrativa que eu reconheci porque era aquela que eu temia. Sofia dos Santos, funcionária do restaurante de Beatriz Fernandes, havia desenvolvido uma relação de dependência emocional com a proprietária. Havia explorado a solidão de uma mulher idosa. Havia se colocado constantemente em sua presença. Havia se tornado indispensável. E, quando a oportunidade surgiu, quando Beatriz ficou doente e vulnerável, havia colhido a recompensa. A senhora Sofia não era amiga de minha cliente, disse o advogado. Era funcionária. E funcionários não herdam propriedades bilionárias de seus empregadores sem razão. A razão aqui é clara: manipulação. Meu advogado se levantou. Dr. Marcelo tinha 65 anos, cabelo branco, aquele jeito de estar que faz você acreditar que verdade é coisa sólida. Meritíssimo, vou ser brevíssimo. Não vou refutar acusações. Vou apresentar fatos. Ele colocou sobre a mesa do juiz uma série de documentos. Primeiro, a avaliação neuropsicológica de Beatriz Fernandes, realizada 8 meses antes de sua morte, que atesta sua lucidez total e capacidade de decidir sobre seus próprios bens. Documento. Segundo, o caderno de Beatriz Fernandes, onde ela documenta, com detalhe e em primeira mão, suas motivações, seus sentimentos e sua decisão conscientemente tomada de deixar sua herança para Sofia. Dr. Marcelo elevou o caderno. O juiz pediu para ver. Terceiro, continuou meu advogado, registros de movimentação financeira que mostram Beatriz tomando decisões sobre seus bens de forma deliberada e clara durante o período alegado de manipulação. Mais documentos. E quarto, meritíssimo, um registro de chamadas telefônicas entre Beatriz Fernandes e sua filha, Carolina Fernandes, durante os 12 meses anteriores à morte de Beatriz. Beatriz tentou contato com sua filha 382 vezes. Carolina respondeu 47 vezes. Silêncio na sala. A questão não é se Sofia manipulou Beatriz, disse Dr. Marcelo, olhando diretamente para o juiz. A questão é por que Beatriz escolheu estar com Sofia. E a resposta está no caderno. Está no dinheiro que Sofia enviava para sua mãe. Está na forma como Sofia cuidava de um restaurante como se cuidasse de uma criança. A resposta, meritíssimo, é que Beatriz não escolheu uma funcionária. Beatriz escolheu filha. O juiz pediu um intervalo. Nós esperamos fora da sala. Carolina e seu advogado ficaram do outro lado do corredor. Pude sentir o ódio dela. Era quente. Era visceral. Era o ódio de alguém que estava perdendo o controle sobre a narrativa de sua própria vida. Ela se aproximou de mim quando seu advogado foi buscar água. Você roubou minha mãe, disse ela, e sua voz não era mais aquela voz de mulher perfeita. Era a voz de uma filha que se sentia perdida. Olhei nos olhos de Carolina. E, pela primeira vez, não vi uma antagonista. Vi uma mulher que tinha crescido em uma casa onde amor era medido em realizações. Que tinha ficado longe porque ficar perto doía demais. Eu não roubei sua mãe, disse Sofia. Sua mãe ofereceu a mim o que você nunca pediu dela: presença. Atenção. O simples ato de estar. Você pode ter tido mais dinheiro, mais oportunidades, mais tudo. Mas você teve menos dela. Carolina respirou fundo. Seus olhos ficaram marejados. Eu não sabia como estar com ela, confessou Carolina, e aquilo pareceu sair de um lugar muito profundo. Ela trabalhava tanto. Eu fui criada para trabalhar, para provar, para ser melhor. E depois, quando cresci, era só isso que eu sabia fazer. Minha mãe estava sempre ocupada. Então eu fui ocupada também. E agora ela está morta. Ela se afastou. Mas algo havia mudado. Aquela raiva tinha virado dor. E dor é mais verdadeira que raiva. Quando voltamos para a sala, o juiz já tinha lido o caderno. Você podia ver na forma como ele estava olhando para Carolina. Não era julgamento. Era reconhecimento. Reconhecimento de que toda essa história era sobre duas filhas, uma de sangue, uma de escolha e uma mãe que tinha lutado para amar da forma que conseguia. Vou fazer algumas perguntas, disse o juiz, olhando para mim. Sofia, você pediu a Beatriz Fernandes para deixá-la em seu testamento? Não, senhor. Nunca.
Você sabia que Beatriz estava doente? Não com certeza, senhor. Mas suspeitava. Ela estava mais cansada, mais reflexiva. E quando descobriu que tinha sido deixada como beneficiária? Fiquei chocada, senhor. Confusa. Grata. Culpada. Culpada? Por quê? Respirei fundo. Porque senti que havia roubado algo que deveria ser de Carolina. Que havia tomado lugar de um lugar que não era para ser meu. O juiz assentiu. Depois se virou para Carolina. E você, senhora Carolina? O que você sentia em relação à sua mãe? Carolina demorou para responder. Quando fez, sua voz era baixa. Medo, senhor. Medo de não ser suficiente. Medo de decepcionar. Medo de estar perto demais e descobrir que ela nunca me amou tanto quanto eu precisava. E agora? Agora eu descobri que ela me amava. Sempre amou. Mas amava também a Sofia. E é difícil, senhor. É muito difícil aceitar que sua mãe amou outra filha melhor do que amou você. Mas lendo aquele caderno. Carolina respirou tremendo. Lendo aquele caderno, vi que ela me amava também. Ela só não sabia como dizer. Ela esperou até ficar doente e descobrir tarde demais que o tempo acabou. O juiz tirou os óculos. Massageou os olhos. Essa é talvez a ação mais complicada que julgou em meus 30 anos nesta corte. Porque não é sobre dinheiro. É sobre amor. E amor não tem jurisprudência. Ele se recostou em sua cadeira. A legislação sobre testamento é clara. Uma pessoa com plena capacidade mental pode deixar seus bens para quem quiser, desde que esteja em testamento formal e devidamente documentado. Beatriz Fernandes estava com plena capacidade. Seu testamento foi feito com clareza. E suas intenções estão documentadas não só no documento legal, mas também em um diário pessoal que revela motivações genuínas e sentimentos reais. O juiz respirou fundo. Portanto, minha decisão é: o testamento de Beatriz Fernandes é válido. A herança segue conforme deixado. Os bens, o restaurante e os fundos vão para Sofia Mariana dos Santos. Ele pausou. Contudo, continuou, vou fazer uma recomendação. Sofia, você é agora uma mulher com recursos. Primeiro, eu recomendo que você honre a memória de Beatriz cuidando do restaurante Gosto de Casa com o mesmo amor que Beatriz teve. Segundo, que você não feche a porta para Carolina. Porque Beatriz amou vocês duas. E uma mãe que ama duas filhas gostaria que essas filhas se conhecessem. Ele bateu o martelo. Caso encerrado. Saímos da sala em silêncio. No corredor do fórum, Carolina parou e se virou para mim. Você vai ficar com o restaurante? Perguntou. Não sei, respondi honestamente. Preciso pensar. Preciso respirar. Se ficar, disse Carolina, eu gostaria de vir. Às vezes. Comer. Lembrar minha mãe. Talvez conversarmos sobre ela. Sobre histórias que você não conhece. Estendi minha mão. Carolina a apertou. Não foi aquele aperto de duas mulheres que se tornaram amigas. Mas foi o aperto de duas mulheres que perceberam que estavam do mesmo lado. Do lado de Beatriz. 6 meses depois. Eu estava na cozinha do Gosto de Casa no início de uma terça-feira ensolarada. O mesmo uniforme branco, mas agora como proprietária. 3 cozinheiros. 5 garçons. E um coração que finalmente tinha encontrado um lugar para ficar. Não tinha mudado muito. Mantive os mesmos pratos. Mantive o mesmo cardápio. Mas mudei uma coisa. Embaixo do balcão, onde os clientes não veem, coloquei uma placa pequena em madeira, gravada à mão. Gosto de Casa. Restaurante de Beatriz e Sofia. Onde amor é o ingrediente principal. Minha mãe vinha 2 vezes por semana. Ela tinha saído do apartamento compartilhado e tinha seu próprio lugar agora. Não porque Sofia havia ficado rica, mas porque Sofia havia ficado dona de seu próprio destino. Porque havia passado de funcionária a proprietária. E aquilo tinha muda tudo. Tiago, que era chefe de cozinha, me perguntou uma vez: você se arrepende de vir trabalhar aqui todos esses anos sem saber que seria seu? Não, respondi enquanto cortava cebola, aquele movimento que já conhecia de memória. Se eu soubesse, teria trabalhado diferente. Teria guardado. Teria planejado. Teria pensado em lucro.
Eu teria trabalhado como se fosse uma transação. Mas porque não sabia, trabalhei como se fosse amor. E foi. Carolina vinha almoçar aos domingos. Não conversávamos muito, mas estávamos lá, juntas, comendo as receitas que Beatriz havia criado 50 anos atrás e que eu agora cozinhava com as mãos que Beatriz havia visto crescer. Uma vez, comendo a sopa de abóbora que era especial de Beatriz, Carolina me perguntou: "Você acha que minha mãe está em paz agora?" Olhei ao redor do restaurante. Para os clientes. Para os garçons. Para a cozinha que cheirava exatamente como cheirava quando Beatriz estava viva. Sim, disse. Ela está em paz. Porque fez uma justiça. Porque duas filhas dela aprenderam a estar juntas. E porque o amor que ela plantou em um restaurante continua crescendo. Coloquei minha mão sobre a de Carolina. E por que você veio pedir perdão? Porque você entendeu que sua mãe não tinha dinheiro infinito de amor. Tinha coração finito. E ela dividiu entre a gente. E aquilo foi mais do que suficiente. Carolina sorriu. E pela primeira vez desde aquela audiência, foi um sorriso que alcançava seus olhos. Há 2 meses recebi uma bolsa de estudos. Estava financiando metade da educação de uma menina de 16 anos que vivia no mesmo bairro onde eu cresci. Ela trabalhava como garçonete em um bar. Não sabia que tinha potencial. Ninguém tinha visto ela. Beatriz me havia visto. Agora era minha vez. Coloquei um post em meu Instagram que tinha começado como simples registros do restaurante e virou um espaço onde compartilhava histórias de transformação. Escrevi: "Se você viu alguém, realmente viu, honre-a. Não espere para dizer. Não espere para deixar legado." Beatriz esperou. E ainda assim conseguiu. Mas são tantas pessoas que não conseguem porque morrem antes de saber que importaram. Compartilhem comigo. Quem você vê? Quem você honraria se pudesse? Os comentários explodiram. Pessoas compartilhando histórias de mães que viram, de professoras que viram, de amigos que viram quando ninguém mais conseguia, de momentos pequenos que viraram grandes transformações porque alguém, em algum lugar, teve coragem de dizer: "Você importa. Você importa demais." Sofia não era mais a garçonete que chegava cedo e saía tarde. Sofia era a mulher que tinha sido vista. E que agora via outros. E no final das contas, talvez fosse sempre disso que se tratava. Não sobre quanto dinheiro você acumula. Não sobre quantas coisas você possui. Mas sobre quantas pessoas você consegue ver realmente antes de morrer. E quantas pessoas podem dizer, quando você partir, que você foi a que as viu primeiro. Beatriz tinha feito isso. Tinha visto Sofia quando Sofia ainda estava invisível. E agora Sofia fazia o mesmo para outros. Na cozinha do gosto de casa, enquanto cortava alho, o cheiro característico subia e preenchia o ar. Era o mesmo cheiro de sempre. Mas era diferente agora. Não era o cheiro de uma funcionária trabalhando. Era o cheiro de uma filha honrando sua mãe. E aquilo era tudo. Meu nome é